Abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, para nós termos aqui uma pequena palavra antes do nosso momento de oração. Os hinos foram cantados, inspirados por Deus, o tempo inteiro nos chamando a buscar mais a presença dEle, a nos enchermos mais da presença dEle. E eu acredito que um culto de oração é muito propício para isso, para buscarmos essa presença gloriosa, especial. Os irmãos que ainda não trouxeram aquele formulário que nós iremos mandar para a Voz de Deus, por favor, tragam essa semana, para que na próxima semana nós possamos enviar para eles. Porque enquanto mais nós demorarmos a enviar, mais nós vamos ficando por último. Aí é demorada a entrega, até que faz as encomendas. Então, os irmãos que ainda não devolveram o formulário, deixe na tesouraria, preenchido. Efésios, capítulo 5, verso de número 18. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Foi o último hino que cantamos, né? Encha-me, Espírito. Falando entre vós com salmos, olha como se enche do Espírito, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Está vendo? Versículo 18 nos manda enchermos do Espírito Santo. Versículo 19 nos dá uma dica de como nos encher: com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E no versículo 20 mostra que também sendo agradecidos, e no versículo 21 diz que sujeitando uns aos outros. Tem algumas coisinhas que nós fazemos que nos faz irmos dia após dia nos enchendo do Espírito Santo. Isso aqui é o contexto do versículo 18. Captaram isso aí? Versículo 18, encha-se do Espírito Santo. Versículo 19 em diante vai mostrando várias coisinhas que podemos fazer para irmos nos enchendo. Amém? Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, nos enchermos com o Espírito Santo. Já tivemos os hinos, já tivemos os cânticos, agora estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. E também estamos com o nosso coração agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, e viemos também sujeitar-nos uns aos outros aqui nesse momento, no temor do Senhor, Pai. Abra as portas para isso, para que cada crente aqui possa ser mais cheio, mais transbordante, mais sensível, possa cultivar, acumular mais experiências sobrenaturais com o Teu Espírito Santo, Pai. Eu estou te esperando, estou clamando ao Senhor. Em o nome de Jesus, queremos uma experiência, um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Interessante isso que Paulo disse. Ele, depois de pregar coisas tão profundas à igreja aos Efésios, como a predestinação, adoção de filhos e tantas outras coisas, Paulo vem e insiste
nesse assunto devido à importância dele para a vida de um cristão. Insiste nessa necessidade de encher-se cada dia mais com o Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando nisso, mesmo depois de já termos trilhado as 3 etapas da graça, porque às vezes nós pensamos, não, fui justificado, santificado, já estou selado com o Espírito Santo na alma até o dia da minha redenção, então é obra consumada, o vagão foi selado, só vai ser rompido no seu destino final. Às vezes, depois de ter essa experiência, nós pensamos que podemos nos acomodar. E não é bem assim. A vida cristã é um labor, é uma busca, é uma batalha diária. Por isso que mesmo depois de justificados pela fé, arrependidos, perdoados, porque um justificado é alguém que, aos olhos de Deus, não tem mais pecado. Deus não lembra mais da iniquidade dele. E mesmo depois de santificado, tudo obras do Espírito. E mesmo depois, parece um paradoxo isso, de batizados com o Espírito Santo, o cristão deveria estar sempre atento a essa frase que deve nos acompanhar até o dia do nosso arrebatamento: enchei-vos do Espírito Santo. Foi o que Paulo disse. Mas já sou justificado, já sou santificado e já sou batizado, selado com o Espírito Santo. Mas Paulo disse, ainda assim, periodicamente, encha-se do Espírito Santo, ou cultive a presença dele, atraia a presença dele, preserve a presença dele, fazendo isso aqui, salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, dando sempre graças a ele por tudo, disse Paulo, e sujeitando-vos uns aos outros. Em 2 Tessalonicenses também ele diz, no versículo 19, capítulo 5, versículo 19, Paulo disse, não extingais o Espírito. Olha para você ver, Paulo dizendo para a sua igreja, o seu povo, dizendo a nós, não apague o brilho, a manifestação do Espírito Santo, não iniba a presença do Espírito Santo, exatamente nessas coisas aqui que nós acabamos de ler. Às vezes você pode tolher o Espírito de Deus, extingui-lo, apagá-lo, nessas coisinhas que Paulo citou, salmos, hinos, cânticos, salmodiando, gratidão, sujeição. Quer dizer, se essas coisas não forem preservadas na vida de um cristão, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo disse, você vai gradativamente extinguindo, apagando o brilho, a presença, a manifestação do Espírito de Deus. É muito fácil fazer isso, extingui-lo, inibi-lo, no cantar. Por isso que na hora de cantar tem que haver liberdade. O cântico é justamente para romper aquela barreira, e é justamente o que vem na frente, porque há um poder incrível na música. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E aí Paulo vai e toma isso, cantando cânticos espirituais e também cantando e salmodiando ao Senhor. Os cânticos espirituais e depois os cânticos como nós temos, e salmodiando e nos alegrando na presença de Deus. Nós podemos extinguir, inibir, tolher às vezes a presença dele no cantar, no orar, no ler, no ouvir a palavra, dependendo da maneira como nós ouvimos, cantamos, oramos, lemos, nós estamos extinguindo, nós estamos apagando, estou usando a expressão
que o irmão Brano usou na mensagem Perguntas e Respostas de número 12. Ele usou essa expressão, apagando o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós viermos à igreja, não só à igreja, quando você entrar também na presença dele, na sua casa, no seu quarto, no seu culto doméstico, deixe a presença, deixa ele sempre à vontade. Se tem uma coisa que o Espírito Santo tem que se sentir na igreja, é à vontade. Porque quando ele se sente à vontade, quando ele se sente livre, não preso, amordaçado, ele tem mais liberdade, mais facilidade para operar, para atingir o coração, para penetrar as necessidades, mas tem que deixá-lo à vontade. Nós temos o poder de tolhê-lo ou de deixá-lo à vontade. É assim com ele e somos assim uns com os outros. Você pode receber uma pessoa na sua casa e deixá-la constrangida, tolhida, mas você pode receber uma pessoa no seu lar e ela dizer: nossa, como me senti à vontade, como me senti livre. Há pessoas que às vezes não te deixam à vontade, não te deixam livre. O Espírito Santo também é assim. Como ele é educado, ele vai trabalhar de acordo com a liberdade que você dá, de acordo com o espaço que você abre para ele. Então, culto de oração, reunião igual nós estamos tendo hoje, é uma reunião onde você já deveria, para o sucesso da sua experiência com Deus, já deveria começar assim: Senhor, venha estar à vontade entre nós. Eu quero que o Senhor tenha total liberdade na minha vida. Eu estou te convidando, fique bem à vontade. Faça o que o Senhor quiser comigo, Senhor. Até porque antes de eu abrir a boca, o Senhor já conhece as minhas necessidades. Então, quando você dá essa liberdade para Deus, deixa Ele à vontade, como diz a Bíblia, em 1 ou 2 Coríntios 3,17, porque onde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Quando você deixa Ele na liberdade, irmão, é difícil explicar o que é que Ele vai fazer com você. Dê liberdade para Ele, para você ver aonde Ele vai te levar, o que é que Ele vai fazer por você. Dê liberdade para Ele, para você ver o quanto Ele vai mudar a nossa natureza, a nossa vida, o quanto nós iremos entrar em um crescimento espiritual. Ah, mas Deus não atua, Deus não trabalha na minha vida como eu esperaria que Ele viesse trabalhar, atuar, mas Ele precisa de liberdade. Se você der liberdade, Ele irá, disse o irmão Brana, mais fundo com você. Então, aonde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Hoje é culto de quê? De oração, não é? Então, aonde o Espírito do Senhor habita, ali há o quê? Liberdade para orar, a liberdade para cantar, a liberdade para você entrar no Espírito. Aonde Ele habita, há liberdade. E essas coisas, o que fazem? Essas coisas vão cultivando a presença dEle. O Espírito do Senhor habita aqui, você crê nisso? Habita na sua vida, você consegue crer nisso? Pois é, aonde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Liberdade para você glorificá-lo. Você está livre para glorificar a Deus o tempo inteiro. Aonde Ele habita, ali há liberdade. Liberdade para você adorá-lo em espírito, em verdade, adorá-lo da maneira como Ele merece ser adorado. Então, essa liberdade, irmãos, que nós estamos falando aqui, isso é o quê? Isso é a presença de Deus manifesta. Você pode percebê-la. Aonde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Nessa liberdade que o Espírito Santo tem, você vai perceber a presença manifesta do profeta, do Senhor entre nós. E aí vem o profeta aqui e ele disse assim, não prenda. Porque muitas vezes nós, em nossa humanidade, em nosso jeito, em nossa maneira, às vezes em nossa timidez, às vezes nós prendemos o Espírito Santo, seguramos ele um pouquinho. Irmão Brana vem aqui nessa mensagem, Perguntas e Respostas, número 12, parágrafo 100, diz assim, eu quero lhes perguntar, irmãos, você já alguma vez sentiu o Espírito Santo te sacudir alguma vez? Ele está fazendo uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Você alguma vez já sentiu
o Espírito Santo te sacudir? Alguém aqui já sentiu o Espírito Santo sacudir? Ele está falando aqui, ó, sacudi-lo de tal forma que você dificilmente não consegue dizer apenas nenhuma palavra. E muitas das vezes ele te sacode, você fica quieto e se assenta, e a única coisa que começa a fazer é chorar e chorar. Aí o profeta disse: já aconteceu isso com vocês? Amém? Bem, aí ele disse assim, ó, este é o Espírito Santo. Este é o Espírito Santo. Quer dizer que nesse parágrafo 100, o profeta está dizendo que o Espírito Santo sacode. Ele está dizendo que o Espírito Santo te faz sentar num cantinho às vezes, e você gostaria de dizer um monte de coisa e não dá conta, só dá conta de chorar e chorar e chorar. E não dá conta de falar nada. E o profeta diz assim, ó, Deus entende cada lágrima, soluço e gemido naquele momento. Cada lágrima, cada soluço, cada gemido. Aí ele diz, bem, este é o Espírito Santo. A razão de muitas vezes as pessoas, elas não sabem como se renderem ao Espírito. E elas ficam procurando por algo longe, quando isso está bem dentro delas. Veem? Esta é a razão que elas muitas vezes não podem senti-lo, porque não se entregam a Ele como deveria se entregar. Aí ele segue dizendo, ó, digamos por exemplo, eu estou aqui de pé, qualquer um, quando você está se preparando, você está emocionado diante dele e você vai e grita muitas vezes, você já sentiu o poder de Deus vindo em você, de você começar a gritar? Ó, ele está dizendo que muitas vezes o Espírito Santo te sacode, te põe num canto, te faz chorar, e às vezes ele vem e te pega e te faz gritar também. Olha para você ver, hein? Quantos já fizeram isso? Quantos aqui já gritaram na presença de Deus e sabe que foi o Espírito Santo movendo? Vamos lá. Bem, todos nós já fizemos isso, vem. Você apenas assenta ali, você sente quando isso está chegando. Agora, às vezes você tem que tomar cuidado para não apagar isso. Ó, está vendo? Aí é muito normal as pessoas dizerem, eu estava no culto e eu tive vontade de chorar, mas resolvi me conter. Eu estava no culto e eu tive vontade de gritar, mas eu resolvi me conter. Eu estava no culto e eu tive vontade de glorificá-lo, de adorá-lo, e eu resolvi me conter. O profeta disse assim, ó, você não pode apagar isso. Você sente quando isso está chegando. Vem, você tem que segurar aquilo. Vê, não é certo, você deve dar lugar a Ele. Aquela presença de Deus veio na sua vida, não deixa ela passar não, abraça ela, segura ela com você e dá lugar. Às vezes é aquilo que vai transformar, que vai mudar a sua vida. Às vezes é a experiência que a sua alma está precisando da parte de Deus. E o profeta disse, você não deveria segurar aquilo, não é certo. Quer dizer, você tem que estar em cada culto desejando ter uma experiência com Deus. As bênçãos de ontem foram boas, maravilhosas. Domingo foi bom, maravilhoso. Sexta passada, culto passado, mês passado, louvado seja Deus. Ontem eu tive um momento tão bom com Deus. O profeta disse assim, isso tudo é muito bom, mas isso foi ontem. Hoje eu estou aqui na casa de Deus, preciso de ter uma nova experiência com Deus. É como aquele hino que o irmão Marcos canta aqui de vez em quando. Hoje eu vim buscar uma nova unção, não é isso mesmo? Hoje eu vim buscar uma nova unção. Quer dizer, as bênçãos de ontem caíram ontem. Deus respondeu às orações de ontem. Deus falou comigo ontem, mas Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo? Ontem foi maravilhoso, mas Ele é o mesmo?
hoje, então ele tem que ser maravilhoso para comigo hoje também, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero a presença dele aqui na minha vida hoje. Eu quero a presença dele nas minhas orações hoje. Eu quero, porque eu preciso disso. Se eu perceber uma queda na minha experiência com Deus, periodicamente ali, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque senão eu estou fora desse Efésios 5, versículo 18 e 19 aqui. Enchei-vos do Espírito Santo. Se eu não tiver uma experiência periódica com Deus, na sua presença, eu estou fora desse 2 Tessalonicenses 5, 19, onde Paulo disse, não extingais o Espírito Santo. Quer dizer, eu tenho que ter essa experiência diária com Ele, porque a porção de ontem, ela serviu, disse o irmão Brana, em contagem regressiva, serviu para ontem. Eu não posso viver hoje com a experiência de Lutero, não posso viver hoje com a experiência de Wesley, eu não posso viver hoje com a experiência dos dons pentecostais, e eu não posso viver hoje na sombra do que foi semana passada, mês passado, ano passado. Todos os dias nós temos que ter uma experiência com Deus. Para quê? Para enchei-vos do Espírito Santo. Porque se você não tiver essa experiência, a coisa parece que vai vazando. Parece que o nível vai abaixando, vai descendo, e você vai ficando cada dia mais duro, mais insensível, vai perdendo a docilidade que deveria ser aquela marca do cristianismo, porque o irmão Brana disse assim, que a pomba, ela é dócil, mas se não tem essa experiência diária, nós vamos ficando, como disse o próprio profeta, aqueles cactos lá do deserto, o profeta disse, eles se tornam espinhosos mesmos para se defender. O profeta diz, lhes falta água, e quando lhe falta água, o que ele produz? Ele produz espinhos. Se nos faltar, irmãos, Espírito Santo, se nos faltar esse enchei-vos do Espírito Santo, salmos, hinos, cânticos espirituais, orações, palavra, gratidão, sujeição a Deus, nós vamos nos tornando um espinho, irmão. Muitas vezes para nós mesmos. Você se espinha, você se machuca com você mesmo. É como a experiência daquele grande evangelista que o irmão Brana conta, Charles Finney. O irmão Brana falou muito acerca desse evangelista, viveu há uns 2 séculos atrás. O profeta dizia sempre que a igreja, que nós precisávamos de ter o que ele teve. Falando a respeito dele, o que é que ele tinha? Ele tinha o quê? Aí se você for na biografia, se você for nos testemunhos, se você for em alguma coisa que o irmão Brana disse a respeito, sabe o que ele tinha? O Espírito Santo. Aí o profeta disse, a igreja precisa ter o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo, mas sabe como ele tinha o Espírito Santo? O Espírito Santo borbulhando todos os dias. Sabe como ele tinha o Espírito Santo? O Espírito Santo tem uma experiência diária na sua vida. Todos os dias ele tinha uma experiência com o Espírito Santo. O profeta disse, isto é que é um avivamento. Um avivamento hoje não é uma multidão de pessoas, um avivamento, disse o irmão Brana, não resulta em novos membros e convertidos apenas para a igreja, um avivamento não resulta apenas em uma cidade inteira impactada por causa do derramamento dos dons espirituais. Um avivamento é uma pessoa que todos os dias tem uma experiência com o Espírito Santo aqui na terra. Se você tem uma experiência, se você sente a presença dele todos os dias, se ele te guia todos os dias, você pode dizer assim, eu sou o avivamento nessa era. Charles Finney, ele tinha era isso, era a presença de Deus na vida dele. Um jovem que se converteu de manhã, e a sua biografia diz que de noite ele foi batizado com o Espírito Santo. E depois de batizado com o Espírito Santo, ele levou multidões e mais multidões a Cristo. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, e que ele não se contentava em passar um dia
sem buscar a presença do Espírito Santo na vida dele. Às vezes nós deixamos os dias passando, os problemas vêm e vão, vamos nos acostumando, vamos nos envolvendo com o corre-corre da vida diária, vamos ficando um tanto insensíveis, vamos ficando um tanto frios, acomodados, e aí, como somos homens, vamos dando as nossas justificativas quando percebemos uma baixa na vida cristã. É uma fase, logo passa. São os meus problemas. É a era que nós vivemos. E aí vem aquele monte de justificativa. Irmão Brand, nós precisávamos de ter aquilo que Charles Finney, o que Knox, o que Calvino tinha. O que é que eles tinham? Eles tinham a coragem de, quando percebiam que o Espírito Santo estava vazando, irmãos, eles se desesperavam e se recluíam em um lugar para poder ir buscar a presença de Deus. Essa que é a coragem que nós precisamos de ter, ao invés de nós muitas vezes ficarmos justificando, tentando enganar a nós mesmos. O próprio irmão Branham também, ele teve essa experiência de perceber que estava vazando, perceber que estava baixando o nível, perceber que ao invés de enchei-vos, estava esvaziando. A Bíblia diz enchei-vos, a Bíblia não diz esvaziai-vos, a Bíblia diz enchei-vos. Que Charles Finney percebeu quando estava vazando. A história dele diz que certa vez ele percebeu que ele falava e o Espírito Santo não estava seguindo as suas palavras. Ele orava e o Espírito Santo parece que não estava seguindo a sua oração. Ele percebeu que há unção. Irmãos, isso não quer dizer que o Espírito Santo havia saído da vida dele. Ele percebeu que a presença manifestada de Deus, a presença diária sobrenatural, estava diminuindo. O que ele fez? Vou buscar a Deus. Vou me recluir. Vou entrar em oração, porque se ao invés de encher, está esvaziando, alguma coisa está errado. O vaso está trincado em algum lugar. Talvez haja um pecado não acertado, não confessado, não arrependido. Talvez haja uma superficialidade tamanha na vida cristã, aonde não cumpre isso que Paulo diz. Não há salmos, não há hinos, não há cântico, não há gratidão, não há sujeição, não há busca constante do Espírito de Deus. Quer dizer, aqueles que um dia viveram a presença de Deus, irmão, quando ela faltava, eles percebiam que faltava. O irmão Branham, ele viveu intensamente a presença de Deus. O dia que ele percebeu que faltou, ele desesperou. 7h da manhã, ele estava na caverna. Depois de ir e confessar para o advogado que mentiu para ele, parece que saiu-lhe um peso do coração, mas mesmo assim ele não sentiu que o nível estava aumentando. Ele correu das 7 da manhã até as 3 da tarde, orando, e disse: Senhor, se o Senhor aceitou a minha confissão, o meu arrependimento, dá-me um sinal, faça eu perceber alguma coisa. Logo, logo aquela brisa passou, soprando lá, e ele sentiu a presença de Deus, ele viu o sobrenatural voltando, aí ele sentiu comissionado para ir e continuar orando pelos enfermos, fazer aquilo que ele tanto gostava. Mas foi preciso entrar na caverna, foi preciso despertar para buscar. Charles Finney, foi preciso também se recluir, foi preciso ter uma vida diária de oração. Como ser cheio do Espírito Santo sem essa vida diária de oração aqui? É impossível. Como ser cheio do Espírito Santo, sendo que muitas vezes somos um lar onde não cantamos, um lar onde não oramos, um lar onde não jejuamos, um lar onde não lemos a Bíblia. Eu estou falando de ser cheio, estou falando de ser transbordante, estou falando de você ter a presença manifestada na alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? É a presença manifestada de Deus, manifestada no estímulo. O que é o estímulo? É a presença manifestada de Deus. A presença manifestada de Deus na paz, no gozo, na bondade, na longanimidade, na capacidade de amar, de perdoar. Às vezes, irmão, há uma baixa nesses frutos do Espírito, nessa natureza do Espírito. Por quê? Porque não nos enchemos como deveríamos nos encher.
E aí volta lá em Ezequiel 47, é ele nos tornozelos, é ele nos joelhos, é ele pelos lombos, e aí não tem ele transbordante. Grandes homens de Deus, marque isso, hein? Grandes igrejas de Deus na história, na mensagem, na Bíblia, elas caíram nisto. Nisto que perderam, foi deixando o nível da graça, o nível do Espírito Santo baixar na vida deles. Pensa numa igreja, irmãos, que o irmão Branham falou bem dela, como a igreja de Éfeso, que Paulo pastoreou. O profeta diz: Éfeso era a igreja que não tinha o problema da maturidade ou imaturidade, como a igreja dos Coríntios. Não tinha problema com dom, não tinha problema com imoralidade, não tinha problemas na ceia, como tinha os coríntios. Não tinha esses problemas absurdos. Não tinha os problemas de depravação dos romanos, como a Bíblia fala em Romanos capítulo 1. A igreja de Éfeso era a menina dos olhos do apóstolo São Paulo. Irmão, diz um tipo perfeito ali da igreja, aonde Paulo podia falar da segurança eterna e das coisas profundas, ele podia falar ali. Mas, irmão, não há de ver que essa grande, profunda, abençoada, santa igreja, cheia do Espírito Santo, não há de ver que um dia eles adormeceram e não perceberam que o nível estava baixando. Não perceberam que, ao invés de enchei-vos, eles estavam abaixando. Aí Paulo foi lá e disse para eles: enchei-vos do Espírito Santo, porque o nível estava baixando, irmão, e abaixou de tal maneira, mas de tal maneira, que quando chega aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, o que Deus diz para eles? Uma igreja aparentemente perfeita, mas Deus vem e diz assim, ó: tenho, porém, contra ti. Por quê? Porque deixastes o teu primeiro amor. E ela ganhou o nome de quê? Relaxados. Era uma boa igreja, um bom cristão, bons pregadores, bons irmãos, boas irmãs, mas não estava salmodiando, cantando, orando, não estava cultivando e multiplicando a presença de Deus, estavam acomodados com o que já tinham. Nós não podemos nos acomodar com o que já temos. Por isso que eu disse, nessa noite nós viemos assim, ó: Senhor, ontem foi ontem, hoje é hoje, não estou acomodado, hoje eu quero mais da tua presença, eu preciso da tua presença. Hoje eu quero mais oração, hoje eu quero mais uma porção do teu Espírito Santo, hoje eu quero orar mais, hoje eu quero mais do teu poder sendo derramado sobre a minha vida. Éfeso caiu nisso aqui, ó. A igreja de Éfeso tornaram relaxados, mensagem a era de Éfeso, tornaram relaxados, frios, acomodados. Não é que eles não eram batizados com o Espírito Santo, é que eles foram se acomodando e relaxando. E aí você já viu, relaxou, fica frio. Relaxou, acaba o poder da oração. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, restaure o nosso altar, para não perdermos o poder da oração. A oração é poderosíssima e indispensável na vida de uma igreja. Se nos relaxarmos, o diabo mina o poder da oração, tira a disposição, o ânimo, a fome, a sede. Ele pode não nos causar danos maior, mas nos coloca nessa situação aqui de Éfeso. Ou seja, não tinham poder para orar, não tinham poder para buscar a face de Deus. E aí sabe o que Deus fez com eles? Chamou eles ao arrependimento. Como se aquilo fosse um pecado gravíssimo. Da mesma maneira que chamou a era que caiu no jezabelismo, balaanismo e nicolaísmo, irmão. Deus os chamou ao arrependimento e disse: se não se arrependerem, porém vocês numa cama de dores. Falando a era onde a igreja havia casado com o Estado. A era de Pérgamo. Mas aí quando chega aqui, irmão, antes de chegar a essa era, quando estamos na era de Éfeso, não tinha jezabelismo, não tinha balaanismo,
não tinha nicolaísmo, era uma igreja que Paulo se orgulhava dela, que o irmão Brana teceu inúmeros elogios a ela, e a carta dela, a carta aos Efésios, é um livro perfeito. Mas aqui, em Apocalipse 2:5, Deus, a visão de Deus, que é muito mais profunda do que a visão do homem. Irmão, se nós não tivermos balanismo, jezabelismo, nicolaísmo, mas não orarmos, não cantarmos, não jejuarmos, não tivermos uma vida em consagração e rendição a Deus, nós precisamos de nos arrependermos, tal como aqueles que têm nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. Por quê? Porque estamos sendo relaxados com o nosso Senhor. Deus disse aqui para aquela era: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta, e pratica as primeiras obras. Senão, olha Deus dizendo: virei a ti, e moverei o castiçal da tua mão, caso não se arrependa. De que é que eles tinham que arrepender? Arrepender de não ter essa vida mais dedicada, por isso ganhou o nome de relaxados. Deus os chamou para o quê? Para acordar que é necessário desesperar-se em sua presença, é necessário cultivar esse relacionamento, é como marido e mulher. Deus não estava satisfeito, irmão, de estar casado, usando aliança com a igreja de Éfeso, naquela condição. Não estavam divorciados, não estavam separados de quarto, não estavam dormindo em camas separadas. Só que tem uma coisa: os anos vão passando, relacionamentos, os anos vão passando, daqui a pouco ele acostuma com ela acostuma com ele, e palavras vão surgindo, e comportamentos vão surgindo, e logo, daqui 10, 20, 30, 40 anos, não é mais como quando eles começaram a namorar. E o irmão Brana disse assim: ela tem que ser, mesmo depois de 20, 30, 40 anos, ela tem que ser como aquela menina, aquela namorada que você conheceu lá na sua adolescência. Viu o que Deus disse para a igreja de Éfeso? Disse assim: espera aí, quando você começou a me namorar, você me dava atenção, suas palavras eram doces, seu olhar era diferente, você era atenciosa. Mas e agora? O que aconteceu? Vocês perderam o primeiro amor? Deus veio e cobrou da igreja de Éfeso que eles haviam perdido aquela intensidade no relacionamento. Irmão, Deus não se divorciou de nós, dessa igreja. Olha, se temos uma segurança é essa: Deus não se divorciará dessa noiva que está em preparação para ser arrebatada. Deus não divorciou de nós, mas Deus está cobrando de nós uma harmonia, uma intimidade, uma docilidade, uma aproximação. Ele não está satisfeito com a nossa vida de oração, não está satisfeito o suficiente com a maneira como nós temos entrado na presença dEle, não está satisfeito como nós o respeitávamos antes e como nós o temos respeitado hoje. Ele cobrou de Éfeso. Irmão Brana diz assim: a primeira é como a última. A era de Laodiceia está voltando à era de Éfeso. Estamos de volta à era efesiana, mas na era efesiana, Deus cobrou a volta àquele primeiro amor. Que Deus nos dê graça para voltarmos, irmãos, àquele primeiro amor, aonde a presença de Deus pode ser sentida. E quando ela é sentida, quando ela é percebida, você rompa com a timidez, rompa com a sua parte natural, humana, e diz: eu não quero nem saber quem está me olhando, é eu e o meu Senhor agora, é meu momento de intimidade com Ele, é eu e a minha vida de oração agora, é eu e o meu momento de adorar agora, é eu e o meu momento de entrar além do véu agora. Eu preciso de resgatar essa intimidade com Ele. É uma necessidade, irmãos. Boas igrejas, a igreja de Éfeso perdeu essa docilidade, perdeu essa sensibilidade. E teve uma outra igreja que também perdeu, e o irmão Brana puxou a orelha deles. Tabernáculo Vida e Tabernáculo Brana.
O profeta foi lá, pregou e disse: vocês têm mudado muito, vocês têm perdido o primeiro amor, vocês já estão fazendo algumas coisas que há 10 anos atrás vocês não faziam. O profeta foi ali, como a expressão de Deus ali, ele cobrou um posicionamento do tabernáculo Brana, cobrou um posicionamento do tabernáculo Vida. Paulo foi ali, cobrou um posicionamento da igreja aos Efésios. E o Espírito Santo está vindo aqui hoje, irmão. Tome isso na simplicidade de Deus e está cobrando de você. Deus está nos chamando para uma vida de mais intimidade, uma vida de mais rendição a Ele. Sabe por que o povo não sente a presença dele? Porque não se rende, disse o profeta, como deveria se render. E às vezes segura, tolhe, apaga aquilo ali. Mas nessa noite nós pedimos a Deus: Deus, nos liberte, Senhor, para não apagar, para não extinguir a tua presença no nosso meio. Visita a tua igreja. Não se prenda, irmão. Quando Deus tocar teu coração, entra rapidamente na presença dEle, porque quando é Ele que toca, aquilo chega numa essência, num cheiro suave, às narinas de Deus, como um louvor perfeito, e aquilo resulta em que? Em mais uma gota no teu cálice espiritual, e o teu nível começa a subir. É necessário essa experiência com Deus. Quando esses homens descobriam, William Branham, Charles Finney, quando percebiam que a unção do Espírito em suas vidas estavam diminuindo, eles logo levantavam um clamor e começavam a buscar a Deus. Espero eu que nessa noite, se alguém aqui está percebendo quanto está se tornando insensível, Deus fala, nada percebe, Deus fala, nada discerne, o quanto está se tornando distante de Deus, a vida de oração acabou, a vida de consagração acabou, essas coisas as quais nós jamais deveríamos separarmos dela, aquela vida devocional, aquela vida no altar diariamente, enchei-vos do Espírito Santo, é vida no altar diariamente, não apenas dias de culto. Espero que, se nós estamos vendo, percebendo esse declive, esse nível abaixando, você possa entrar sem se constranger. O irmão Branham entrou sem se constranger. Eu fiquei constrangido de ir no altar. Não fique constrangida, o altar é o melhor lugar para você. Eu fiquei constrangido de chorar, de orar, de clamar. Não fique constrangido, não deixa essa natureza sua te constranger e te impedir, não. O véu foi rasgado, entra véu adentro, é uma necessidade, é vida ou morte. O profeta disse: não entrar é morte hoje. Mas muitas vezes, disse o profeta, nós apagamos, nós seguramos a presença de Deus. E aí, quando nós seguramos a presença dele, é ali que nós falhamos. Ana não se preocupou com isso. Ana correu para o altar. Ana chorou no altar. A Bíblia diz: só mexia seus lábios, chorando no altar. Enquanto ela chorava no altar, foi vista como uma bêbada, como uma doente, como uma desequilibrada. Que pensem de mim o que tiver de pensar. Eu quero entrar na presença de Deus e quero ir embora com a minha resposta. Se tenho que chorar, chorarei. Se tenho que gritar, gritarei. Se tenho que desesperar, Senhor, envia essa porção para a minha alma, Senhor. Eu não quero voltar sem o meu fruto, Senhor. Ana entrou com desespero. Vamos entrar na presença de Deus. Pode vir para o altar. O Deus que respondeu William Branham na caverna, responde você aqui nessa noite, amém? O Deus que respondeu Charles Finney e ele voltou para ele, responde essa igreja nessa noite. O Deus que respondeu a oração de Ana, responde a tua oração. Mas tem uma coisa: solta a sua fé. Não apague, não segure o Espírito Santo. Se tiver de cantar aí, cante um cântico espiritual. Se tiver de gritar, chorar, gemer, solte a sua fé.
Não importa o que você tenha que fazer, importa é que entres na presença de Deus sem nenhum constrangimento. Não importa se Deus colocou línguas de fogo nos seus lábios, que assim seja. Entre na presença de Deus com elas. Só não fique sem entrar na presença de Deus. Onde o Espírito do Senhor habita, ali a liberdade. Senhor Deus, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu quero nesse momento entrar na tua presença, Pai. Eu sou talvez o mais necessitado aqui nessa noite. Quem é que precisa mais do que eu, do teu Espírito Santo, Senhor? Quem é que precisa mais aqui, Deus, de se embriagar com o Espírito, Pai? De salmodiar na tua presença, de cantar os cânticos espirituais. Pai, eu estou carente, necessitado de entrar, de bailar, como disse, ó Deus, Abacuque 3,17, saltarei, salmodiarei, alegrarei-me na presença do Senhor. Pai, eu estou aqui, Pai, para me sujeitar ao Senhor, à tua palavra, para colocar no altar a minha gratidão. Olha para minha alma, Deus, minha alma tem sede de ti, Pai. Encha-nos com teu Espírito, ó bom Consolador. Enche, ó Espírito Santo, enche essa igreja, Pai. Eu creio que no altar há almas, há pessoas que já têm o batismo do Espírito Santo, mas não estamos satisfeitos. Não importa o quanto estejamos cheios, queremos mais de ti, Pai, mais da tua palavra, mais do teu amor, mais da tua pureza, mais do teu azeite, mais do teu vinho. Derrama mais, Pai. Essa é uma era, enquanto mais tivermos do Senhor, ainda será pouco, Pai. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Então derrama mais, Pai. Porção dobrada veio sobre Eliseu. Manda porção dobrada sobre a tua igreja. Venha, venha, Senhor, derrama, Pai. São crentes selados com o Espírito Santo já, até o dia da redenção, Pai. Mas nós não queremos só ser selado, queremos ter a alegria da salvação, queremos ter a paz, queremos ter o gozo, queremos ter a graça, queremos ter o poder, Pai, queremos ter o primeiro amor, não queremos recair, ó Pai, queremos avançar, queremos crescer, queremos penetrar, meu adentro, Pai. Venha visitar a tua igreja, Senhor. Não queremos ser salvos e vivermos amargurados, salvos derrotados, salvos amargurados, salvos sem gozo, salvos sem prazer, salvos sem fogo do Espírito, salvos sem cura divina, salvos sem o derramamento do teu poder, salvos sem tomar as tuas promessas e vivê-las dia após dia. Não, Pai, eu posso ser um salvo sem isto, mas eu quero ser um salvo com poder, um salvo com alegria, um salvo com gozo, um salvo com batismo, ó Pai, transbordante do teu Espírito Santo, Pai. Deus, eu sei que todos que estão aqui nessa noite já são salvos, mas permita a estes salvos, Pai, saber o que é o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição, o poder da cura. Oh Pai, dá experiência para cada um, Senhor. Nós não queremos perder a presença manifestadora, Pai. Nós não queremos perder os frutos do teu Espírito Santo, Pai. Nós não queremos ficar sem as bênçãos redentoras do Calvário, Deus. Pai, faça-nos crentes sobrenaturais. Pai, aqui está escrito, eu li na Bíblia, é salmodiando, é cantando cânticos e cânticos espirituais, Pai, é sujeitando, Pai, é agradecendo, Pai, é vivendo essa vida, Pai, abdicada do mundo e consagrada ao Senhor, meu Pai, devotada, entregue, Pai. É isso que enche uma igreja com o Espírito Santo. Pai, ajuda marido e mulheres salmodiar, cantar, orar, sujeitar, agradecer
acontecer em seus lares, Pai. Ajuda jovens a entender que é preciso salmodiar, cantar, orar, sujeitar, agradecer na sua vida diária para ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo com o coração fechado, com a boca fechada. Abra a boca, abra o coração e penetre além do véu nessa hora. Abra a tua boca, e disse o Senhor, eu a encherei. Abra o teu coração, e disse o Senhor, eu encherei. Abra a alma, abra o coração, glorifique a Deus. Peça a Deus para te dar uma experiência mais profunda com Ele. Deus quer te dar experiência mais profunda. Você nunca cantou um cântico espiritual na tua vida? Deus quer colocar cânticos espirituais nos teus lábios. Deus quer colocar línguas estranhas de anjos para você entrar no mundo espiritual e edificar a tua alma. Deus quer acender isso dentro de você. Peça a Deus uma experiência mais profunda com Ele, para você vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o formalismo, vencer essa coisa natural, superficial, ser mais profundo com Deus. Onde está o primeiro que tem graça, que tem fé, para pedir a Deus agora uma experiência mais profunda? Onde está o primeiro a entrar? Entra na presença dEle. Não importa quem está do teu lado, esquece quem está do seu lado. Ninguém está te olhando, ninguém está te ouvindo. É você e o teu Deus, é você e a experiência que precisa ter. Encha-se do Espírito Santo. Oh Pai, oh Deus, entra. Oh, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Busca que vai achar. Entra, penetre, busca. Pai, aonde o teu Espírito habita, ali a liberdade, Senhor. Ajuda teu povo a encontrar esse caminho de liberdade. Nós não somos presos pelo diabo, presos pelo jugo do pecado. Não estamos com a nossa boca atada, Senhor. Assim como o Senhor está com os ouvidos abertos, o nosso também está aberto, ouvindo a tua palavra. Assim como o Senhor está com a boca aberta, respondendo e falando, nossa boca também está aberta, cantando, adorando, entrando o véu adentro. Pai, oh Deus, nós estamos te glorificando, nós estamos nos rendendo a ti, Pai, nós estamos cultuando a tua presença, dizendo amém à tua palavra. Meu Deus, dá a tua presença, Senhor, dê a tua manifestação, Pai. Ajuda alguns te conhecerem de mais perto, ó Cristo ressurreto. Queremos te conhecer no poder da ressurreição. Pai, queremos uma experiência hoje, Senhor. Ontem foi bom, Pai, mas queremos hoje, queremos agora, Pai. Hoje é necessário para vencer o amanhã. Amanhã é um dia mau nos esperando, mas queremos a tua presença hoje, o teu Espírito hoje, o teu toque, a tua visitação, o teu milagre, as tuas respostas hoje. Tu és Deus do já, tu és Deus do agora, tu és Deus hoje também, Pai. Ontem dizemos glória a Deus pelo ontem, louvado seja Deus pelo que haverá na eternidade, mas queremos te glorificar pelo agora, Senhor. É o agora que nos importa, é o agora que fará toda a diferença. Dá experiência hoje, Senhor. A experiência de Charles Finney foi só para ele. A experiência de William Branham ficou para ele. Nós queremos a nossa experiência, o nosso grande derramamento. Nós queremos o nosso enchei-vos com o Espírito Santo. Nós queremos o nosso avivamento. É o meu avivamento, Senhor. Eu tenho percebido a tua presença aqui nesse lugar. Pai, o Senhor tem vindo aqui nesses dias de uma maneira tão especial.
de uma maneira tão gloriosa, Pai. Não passa de nós nessa noite, Senhor. Não passa sem deixar as tuas bênçãos caírem. Não passa sem primeiro tocar com uma tenaz viva o coração de alguém. Não passa, Senhor, sem primeiro se revelar como se revelou a Moisés naquela sarça de fogo. Não passa, Pai, sem primeiro não transformar como transformou Saulo de Tarsos. Não passa, Senhor, sem primeiro não derramar uma experiência, Senhor. Queremos reconquistar nosso amor, reconquistar o respeito, reconquistar a reverência, reconquistar a graça, o fervor, o poder para entrar, meu adentro, para orar, para vencer, ó Pai, as enfermidades, as opressões, para vencer esse corpo, para vencer essa natureza. Derrama do teu Espírito, derrama do teu poder. Foi o que disse João Batista: após mim virá outro que vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Pai, já temos o batismo do Espírito Santo, Senhor. Já estamos selados até o dia da redenção. Agora derrama o batismo de fogo, o batismo de renovo, o batismo de purificação. Agora derrama, Senhor. Derrama aquilo que aumenta a nossa intimidade. Derrama aquilo que aumenta a nossa experiência com o Senhor. Derrama aquilo que não nos deixa desanimar nunca, desfalecer jamais. Derrama, Pai, aquilo que nos faz perdoar, amar, santificar. Derrama, Senhor, aquilo que não deixa o pecado entrar, ó Pai, penetrar, Deus, sorrateiramente. Derrama agora aquele fogo purificador. O fogo purifica, o fogo limpa, o fogo tira a escória. Derrama o fogo do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Peça isso, você vai ser uma mulher diferente, vai ser um homem diferente. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Não segura não, solta a sua alma, essa vontade de gritar, de chorar, de orar, de desesperar. Não prende isso aí não. Você está na presença de Deus, entre na presença dEle. Deixa Deus te compungir, deixa Deus te quebrantar. Mentiu, conserta. Arrependa-te, pecou, arrependa-te, ainda há graça, mas arrependa-te logo, porque senão virei a ti e removerei o cartiçal da tua mão. Arrependa-te logo, volta ao primeiro amor. No primeiro amor não mentia, no primeiro amor não cobiçava, no primeiro amor não era um maledicente. Volte ao primeiro amor, volte àquele relacionamento íntimo, profundo, reverente a Deus. Entra, você está quase entrando, tem pouco tempo, ainda pode, vai, penetre além do véu, penetre o sobrenatural. Igreja efesiana, não se relaxe, igreja efesiana, enchei-vos do Espírito Santo, igreja efesiana, salmodiando, cantando cânticos espirituais, penetrando o véu adentro. Deus entende suas lágrimas, Deus entende o seu clamor. Maravilhoso conselheiro, ó Deus eterno,